Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira que estamos juntos para aprendermos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós louvamos a Deus por essas aulas que nesse tempo tem nos confrontado, nos ensinado e nos mostrado e revelado de onde fomos resgatados. É muito importante nós sabermos a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, para não vivermos uma religião ou um dogma ou o que seja, mas sim vivemos a vontade do Pai. E nós encontramos a vontade do Pai através da sua palavra. Mas nesse tempo o pastor Helder tem se aprofundado nos estudos a respeito da Igreja Católica Apostólica Romana, e não de forma alguma para contrapor, mas sim para esclarecer para a nossa razão, a nossa fé, porque nós mesmos temos testemunho de pessoas que, ao deixarem doutrinas, ao deixarem a idolatria, sentiram falta porque estavam impregnados, estavam presos, e alguns chegaram a voltar, não compreendendo a vontade do Senhor, preferindo obedecer a ensinamentos de homens. E a palavra do Senhor fala exatamente ao contrário: melhor é obedecer a Deus do que seguir ou ouvir a homens. Por isso, fique com mais uma aula, que Deus nos abençoe e que o Senhor possa, nesse tempo, trazer grande libertação às nossas mentes, aos nossos sentimentos, também nos usar como instrumentos em favor da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, que encontram-se ainda presos em doutrinas, em ensinamentos humanos. Que Deus nos abençoe. Nós voltamos no final. Será que a igreja está edificada sobre Pedro? Pedro seria a rocha sobre qual a igreja cristã está edificada? Graça e paz, irmãos, será sobre este assunto que nós iremos tratar nesta noite. Eu sou o pastor Helder Carantino e seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Baseado em Mateus 16, 18, que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em cima dessa passagem, um ramo da cristandade, talvez o maior, afirma que Jesus Cristo deu a Pedro não só a primazia sobre toda a igreja, sobre toda a liderança do rebanho de Cristo, como também lhe deu a autoridade de ligar e desligar as coisas nos céus e na terra. Em cima disso, toda uma estrutura foi criada. A estrutura que nós conhecemos hoje como papado, que pertence à Igreja Romana. As afirmações que são feitas acerca do apóstolo Pedro são, talvez, em termos de base bíblica e até base histórica, as mais absurdas, as mais inverídicas possíveis, tanto biblicamente quanto historicamente. Se você lembrar das aulas que eu dei anteriores, alguns outros dogmas errados, eles ainda procuram base na chamada tradição da igreja, na chamada sagrada tradição. Ainda pega algumas citações de algum pai da igreja antigo, o que não é claro, o que é claro não é base para sustentar esses dogmas. A base tem que ser a palavra de Deus. Mas ainda procuram e ainda conseguem uma informação de um pai da igreja aqui, outra acolá, 400 anos depois, 500 anos depois, da Bíblia está formada. Agora, neste caso específico do dogma da supremacia de Pedro, nem nisso eles conseguem. Nem na história da igreja eles conseguem base ou algum pai da igreja
que apoia essas ideias. Se você for procurar na história da patrística dos pais da igreja, nenhum destes pais advogaram o que se prega hoje sobre a supremacia de Pedro, sobre a sucessão apostólica, sobre a cadeira petrina, o magistério petrino. Nenhum deles. Nenhum. Tanto é verdade que em 1054 houve uma divisão, a primeira grande divisão da igreja, quando o chamado cisma, grande cisma, quando a igreja do Oriente se separou do Ocidente. E um dos principais motivos foi a ideia de querer que o bispo de Roma fosse superior ou legislasse sobre toda a cristandade. E a igreja do Oriente, que durante 1000 anos nunca tinha visto isso, disse não. E aí houve a ruptura, mostrando que essa ideia de que Pedro sempre foi o cabeça da igreja, príncipe dos apóstolos, pedra sobre qual a igreja está fundamentada, líder sobre toda a cristandade, nunca foi uma ideia unânime, nunca sequer tinha essa ideia na igreja, para ser sincero. Não é nem que foi uma ideia unânime, nem existia essa ideia no coração da igreja, durante praticamente 1000 anos. Veio a Reforma Protestante em 1517, outra grande divisão, outro grande cisma, em que os protestantes, dentre outras coisas que eles rejeitaram a supremacia do bispo de Roma sobre a igreja. E até hoje nós evangélicos protestantes afirmamos que dentre os dogmas errados que nós encontramos na cristandade, dentre várias doutrinas erradas no cristianismo espalhado por todo o mundo, este dogma é um dos piores, porque esse dogma é carregado de tanta heresia, de tantos problemas, de tantas, derramamento de sangue, inclusive, que faz com que nós, protestantes, nos voltemos em oração para aqueles cristãos que não só defendem esse dogma, como acreditam nesse dogma e como correm em adoração aqueles homens que se dizem sucessores de Pedro e substitutos de Cristo na terra. É o que nós vamos ver com detalhes desse estudo. Então vamos começar. Em primeiro lugar, essa passagem aqui, de maneira nenhuma, está dizendo que Jesus está colocando Pedro como cabeça da igreja, como pedra sobre o qual a igreja está alicerçada. Esta passagem aqui, de maneira nenhuma, está dizendo que Jesus entregou a Pedro uma chave, que é um símbolo de autoridade, para ligar no céu e na terra de acordo com o seu bel prazer e o seu bel julgamento. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, na língua original existe aqui um trocadilho. Quando Jesus diz, eu te digo, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petrus, que é a palavra Pedro na língua grega, Petrus. E sobre esta Petra, português pedra, Petra em grego, significa rocha, uma grande pedra, uma grande rocha, edificarei a minha igreja. É praticamente impossível que Jesus esteja falando de que Pedro é essa pedra da qual edificará a igreja. Porque tanto na língua grega como no português, Pedro é masculino e Petra é feminino, como no português também. E ele não tinha, linguisticamente falando, como sair do feminino, do masculino para o feminino na mesma frase. Seria assim um absurdo. Seria mais ou menos eu dizer, eu te digo que tu é o Senhor Pedro, e sobre esta senhora pedra edificaria a minha igreja. Não tem sentido. É a mesma coisa que você dizer que todos os homens solteiros são homens casados. Ninguém fala isso. Por quê? Porque é impossível falar assim. A mesma coisa ocorreria aqui, nessa construção gramatical. Tanto na língua grega, e graças a Deus,
dá para perceber também na língua portuguesa. Essa é a primeira coisa que chama a atenção. A segunda coisa que chama a atenção é que o que Jesus está falando aqui sobre a pedra sobre a qual ele edificaria a igreja tem que ser algo no sentido feminino. E no texto, a única coisa que corrobora com essa construção grega feminina é a declaração que Pedro tinha acabado de falar. E o que foi que Pedro acabou de falar? Está no versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, Jesus comenta a resposta de Pedro dizendo o seguinte: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Feliz é você, Pedro, por esta declaração, por esta compreensão que você acabou de ter. E esta compreensão que você acabou de ter nem é humana, nem foi de particular elucidação, como você falou. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, a pedra, então, é a declaração de Pedro. E qual é a declaração de Pedro? Que Jesus Cristo é, de fato, o Messias, o Filho do Deus vivo. E em cima desta verdade, de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, a igreja seria construída. O dia do Senhor chegou. O dia em que o Messias caminhou pela terra, trazendo as boas novas do Evangelho, trazendo salvação nas suas asas, como diz o profeta. A partir de aqui, uma nova revelação e final, nova e última revelação, de que Jesus Cristo é de fato o Messias, o Filho de Deus, começaria a ser pregada. E ao ser pregada, seria edificado então o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Esta é a pedra sobre a qual a igreja está firmada. Jesus Cristo. Ele é a pedra, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Filho do Deus vivo. E todos aqueles que ouvirem essa verdade, todos aqueles que aceitarem esta verdade, passam a ser pedras vivas nessa construção de Deus. Essa compreensão, eu vou dizer para você, não vou dizer 90%, mas eu acho que chega a 90% de todos os teólogos cristãos, de todos os credos e denominações. E essa foi a interpretação, inclusive, da maioria dos teólogos que poderíamos dizer que hoje pertenceriam à Igreja Romana. Inclusive padres, bispos e até papas. Como a Igreja Romana não consegue apoio para essa doutrina na história da Igreja, na era patrística e até o ano 1000 mais ou menos da era cristã, eu não vou então gastar tempo citando argumentos históricos. Quando eu estiver na igreja, eu vou dar uma aula sobre a história da igreja, como a igreja foi fundada, e aí eu poderei mostrar para os irmãos a história da igreja e os argumentos históricos acerca desse dogma, porque é uma aula muito longa e para fazer essa aula aqui sem projeções, sem data show, ficaria um pouco difícil e até monótono por eu ter que citar muitos fatos históricos. Assim, nesta aula de hoje eu vou me ater aos argumentos bíblicos, entre aspas, que a igreja romana que defende essa doutrina tenta levantar. E nós vamos então rebater estes argumentos. Então, continuando. Olha, Pedro não pode ter sido colocado como chefe da igreja e muito menos papa aqui. Em primeiro lugar, Jesus proibiu a todos os cristãos, a começar pelos líderes, em Mateus capítulo 23, versículo 9, que a ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que estás nos céus.
Mateus capítulo 23, versículo 9. Cristo está dizendo para mim e para você, que é cristão, não chame ninguém de pai sobre esta terra, porque só um é vosso pai. É claro que ele não está proibindo você chamar seu pai de carne e sangue de pai, não é isso. Até porque nós encontramos várias vezes na Bíblia, fulano de tal, pai de Cicrano, Zebedeu, pai de João, de Tiago e João. Enfim, nós encontramos vários exemplos de pais. A palavra pai aparece várias vezes aqui na Bíblia. Então não é no sentido de carne e sangue que Deus está proibindo você chamar seu pai. É no sentido espiritual. Você não pode chamar no sentido espiritual ninguém de pai. Se você olhar para o versículo 8, isso fica até bem mais claro. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. A palavra papa, em latim, significa pai, no sentido espiritual. E Jesus está proibindo. Assim, a verdadeira Igreja de Cristo nunca chama seus líderes de pai no sentido espiritual. Porque só um é o nosso pai, Deus. Segunda coisa, é que se você voltar para Mateus capítulo 16, versículo 18, e você olhar um pouquinho mais para frente, por exemplo, versículo 21, eu vou ler até um pouquinho antes, versículo 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Até então Jesus não tinha falado de que o Messias passaria por toda essa dor, esse sofrimento, o sacrifício da cruz. Até então ele não tinha revelado isso. No momento em que Pedro, movido pelo Espírito Santo, afirmou publicamente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e Pedro não falou só por ele, falou por todos. Jesus disse, muito bem, já que todos vocês reconhecem que eu sou o Messias, então deixa eu te falar aqui uma coisa, o que vai acontecer com o Messias. E ele conta a crucificação dele, o destino dele nessa primeira vinda. E aí, preste atenção, segundo a doutrina romana, Pedro foi empossado Papa aqui. Eu não conheço o Vaticano, mas eu tenho muitos amigos que conheceram o Vaticano. E essa expressão aqui, inclusive, está escrita lá na porta do Vaticano. Veja, então, que no versículo 22, nós vamos encontrar o primeiro pronunciamento do recém-eleito, entre aspas, Papa. É a primeira palavra para a igreja em termos de fé e moral. É a primeira bula papal, é o primeiro comentário, é a primeira manifestação pública do recém, entre aspas, eleito Papa. Raramente a Igreja Católica lê essas passagens para o seu povo, mas nós aqui, que temos compromissos com a verdade, com a palavra de Deus, nós lemos. O que diz aqui? Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. A primeira palavra do recém, entre aspas, empossado Papa, é ir contra a palavra de Jesus Cristo. E parece que eles pegaram gosto, né? Porque até hoje continua com essa mesma atitude. A palavra de Deus diz uma coisa, eles vão dizer o contrário. Jesus ensinou uma coisa, eles vão ensinar o contrário. Foi a primeira atitude do recém-eleito, entre aspas, Papa. Ir contra Jesus Cristo. Ir contra a palavra de Deus. Ir contra a vontade de Deus. Ir contra o plano de Deus. Ir contra a revelação de Deus. E o que é que Deus disse então para, entre aspas, o recém-eleito Papa? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás,
tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas dos homens, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro é uma pedra de tropeço. É o que Jesus está dizendo. E a palavra tropeço aqui na língua grega é a palavra escandalizou, que é uma pedra de escândalo. Na língua original, essa palavra era tipo um pauzinho de arapuca, um pauzinho onde se fazia uma armadilha para pegar animais, pássaros. E aquele pauzinho que era colocado lá para pegar os animais é chamado escandalizou. Ou seja, o pássaro, o animal, se dá a subir naquele pauzinho para se apoiar, achando que era seguro, e quando se apoiava no pauzinho, o pauzinho caía, pum, se tornava uma armadilha para ele. E daí virou a palavra escândalo. Em algumas versões, tropeço. Pedro é como se fosse aquele pauzinho das armadilhas, que o pássaro pousa achando que é seguro e de repente se volta contra ele numa armadilha que o prende e leva a um caminho de morte. Essa é a verdade. Isso na mesma construção, texto com texto, isso na sequência do que Jesus tinha acabado de falar. É inaceitável que um teólogo ou um estudante da Bíblia chegue a uma conclusão de que Jesus colocou Pedro sobre toda a igreja sem ler o contexto. Muito bem. Segunda coisa que nós temos a dizer aqui para os irmãos. Eu gostaria de resumir aqui alguns argumentos. Para nós cristãos, a Bíblia deixa clara, como deixou claro para todos os primeiros pais da igreja, que a igreja não está edificada sobre Pedro, e sim sobre Jesus Cristo. Isto é uma verdade tão cristalina, mas tão cristalina, que bate até em nós uma angústia, até um desespero, em ver milhões e milhões de pessoas sendo enganadas ou se deixando enganar porque não busca saber a verdade, não procura conhecer a palavra de Deus e se deixam enganar quando claramente isto é ensinado na Bíblia e na própria história da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, 20. Segundo Roma, Pedro foi papa em Roma durante 25 anos. Antes um pouco, porém, ele passou 7 anos em Éfeso. Pois muito bem. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele, no capítulo 2, versículo 20, isso ele pregando a toda uma região. Paulo pregando a toda uma região. Efésios capítulo 2, versículo 20. Se os irmãos abrirem, eu faço questão que o irmão leia essa passagem com calma. Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aquela pedra que é a base de sustentação de toda a igreja. Ou seja, se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja está edificada, o apóstolo Paulo teria que ter dito isso aqui. Ainda mais numa carta, uma epístola escrita para a igreja e para as igrejas da região de Éfeso. Mas Paulo sabia, como todos os apóstolos sabiam, inclusive o Pedro, de que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está sendo edificada. Esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, quando ele diz que Jesus é a pedra sobre onde os apóstolos edificaram, esse mesmo apóstolo Paulo ainda afirma: ninguém pode colocar outro fundamento, a não ser este que já foi posto. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
o qual é Jesus Cristo. Cristo é a pedra, é o fundamento que fundamenta toda a igreja, que sustenta toda a igreja. O próprio testemunho de Jesus Cristo, em Mateus 16, 21, 23, deveria fazer a igreja, ou as igrejas que acreditam que Pedro é a pedra, abandonar totalmente esta ideia. Aquela passagem que eu li, em que Jesus chama Pedro de pedra de tropeço. Segundo a doutrina romana, os papas são infalíveis. Pedro deveria também ser infalível, já que Roma fala que os papas são infalíveis em matéria de fé e doutrina e moral. Quando eles falam ex cátedra, que significa da cadeira, eles falam de maneira infalível. No entanto, essa doutrina parece que não chegou até o apóstolo Pedro, porque o que não falta na Bíblia são erros do apóstolo Pedro. Por exemplo, no Getsemane, Jesus convidou Pedro para orar com ele. 3 vezes ele falhou com Jesus. Jesus voltava e estava dormindo. Ou seja, no momento mais importante do universo, você recebe um convite do próprio Jesus para estar ao lado do Messias, orando, e, entre aspas, o Papa faz pegar no sono. Pouco depois, ele nega Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a história. E não nega simplesmente negando. Ele nega praguejando e se amaldiçoando se por acaso ele conhecesse Jesus Cristo. Vocês conhecem a história da negação de Pedro. Mas ele errou a vida toda. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, Gálatas capítulo 1, quando ele é repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. E é repreendido porque ele temia o julgamento do verdadeiro líder de Jerusalém, e o que mais tinha importância, a pessoa que tinha mais importância na igreja daquela região, que não era ele, era Tiago, irmão do Senhor Jesus. Eu chego já nessa passagem. Tudo isso para dizer para vocês que Pedro passou a vida toda errando. Como que uma igreja vai estar alicerçada sobre um homem pecador, falho e fraco? Como eu disse a vocês, chega a ser a doutrina mais absurda de todas, embora seja a principal doutrina desta igreja. Continuando. Lembra-se que quando Jesus foi preso, João capítulo 18, versículo 10, 11, lá no Getsemane, o apóstolo Pedro teve uma atitude de lançar a espada e ferir o servo do sumo sacerdote. Provavelmente Pedro conhecia. E ele atacou então o servo do sumo sacerdote, e diz o texto que ele chegou a decepar a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso está em João capítulo 18, versículo 10, 11. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Pedro era tão instável que quando era para lutar, ele fugia. Quando era para fugir ou não fazer nada, ele lutava. Aí eu pergunto, como que Cristo deixaria a sua igreja ser edificada em cima de uma pessoa que age errado praticamente em todas as situações e nas mais importantes e mais críticas? Não tem condições. Continuando. Que Pedro não recebeu nenhuma posição superior está claro na Bíblia e fora da Bíblia. Mas na Bíblia, por exemplo, Marcos 9, 33, 34. Marcos 9, 33, 34. Você veja como a igreja romana que defende essa ideia tem dificuldade em sustentar essa ideia, enquanto que nós, evangélicos,
com a maior facilidade podemos mostrar as passagens que mostram que essa doutrina, o dogma, não se sustenta. Marcos 9. Tendo eles passado para versículo 33, Marcos 9, 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ora, se Jesus tinha colocado Pedro como cabeça da igreja, príncipe dos apóstolos, como Roma prega, por que é que depois daquele episódio havia uma disputa entre eles? Jesus aqui era para dizer: olha, mas eu já não falei para todos vocês que Pedro é o cabeça dos apóstolos e da igreja? Está aqui mais uma passagem que, se por acaso essa ideia de que Pedro era o cabeça dos apóstolos, que Pedro era o líder, que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, nem deveria estar havendo disputa. Por que havia disputa? Porque não havia esse líder. Porque Pedro não era esse cabeça. E Jesus disse, além do mais, nem ele e nem ninguém. Cabeça da igreja é Jesus Cristo. A pedra sobre a qual a igreja está fundada é Jesus Cristo. E qualquer um que tenha a ideia de liderar sobre toda a igreja, sobre toda a cristandade, não está fazendo o que Jesus Cristo nos ensinou. Você quer ser o cabeça de todos? Comece no servo de todos. Muito diferente da posição papal que nós encontramos na história da humanidade. Continuando. Embora seja possível que Pedro tenha desejado ser o maior, o que a Bíblia deixa claro é que o desejo era de todos, não só dele. O que mostra que os outros apóstolos se viam em pé de igualdade, como nessa passagem que eu acabei de ler. Depois deste incidente, depois de Marcos 9:33, ainda houve um outro incidente, onde 2 apóstolos ainda tentaram ser o maior às ocultas. Foram Tiago e João. Se alguém exigiu a primazia entre os demais, esse alguém não foi Pedro. O Marcos, que nós temos aqui, Marcos, ele foi, segundo todos os historiadores, ele foi discípulo do apóstolo Pedro. E ele conviveu com Pedro até os últimos dias deste apóstolo. Marcos sequer menciona as chaves. Como que um discípulo direto de Pedro, se Pedro era o chefe da igreja, o homem que tinha as chaves do reino dos céus, como é que Marcos sequer menciona, e sendo ele, segundo todos os historiadores, escreveu o seu evangelho baseado nos testemunhos e no que Pedro ditou para ele. Porque nem o próprio Pedro se via como o porteiro do céu, como o dono das chaves do céu. Embora a iconografia romana é cheia de imagens de Pedro com essa chave nas mãos. Se você for em Marcos capítulo 10, versículo 35 em diante, você vai encontrar Tiago, versículo 35, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ainda tentando ser o primeiro, querendo ter a primazia sobre todos os demais. Então, se alguém quis ser o primeiro, nem sequer foi o coitado do apóstolo Pedro. Os outros apóstolos não viam Pedro como superior. Ou seja, o que Roma prega não encontra base na Bíblia. Não é nem que encontra algo mais ou menos. A Bíblia mostra o contrário. Acompanhe comigo os seguintes versículos. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Versículo 9. Escrevendo a igreja de Corinto,
o apóstolo Paulo questiona a igreja da seguinte maneira, versículo 1, 1 Coríntios 9, 1. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interrogam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? O apóstolo Paulo está respondendo um questionamento da igreja de Corinto. As pessoas estavam questionando o apóstolo Paulo, que ele não seria um apóstolo como os outros. E Paulo está dizendo, não, eu sou sim. Eu vi o Senhor Jesus, eu recebi o evangelho direto de Jesus Cristo, que é isso que faz um apóstolo ser um apóstolo. Ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ter recebido o evangelho direto de Jesus Cristo, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que Jesus revelou o evangelho para ele, de ter sido escolhido diretamente pelo próprio Cristo, como foi o caso dos 12, e no caso também do apóstolo Paulo. E Paulo diz, eu sou sim. E ao responder essa argumentação da igreja de Corinto, olha o que ele diz, no versículo 5. Não temos nós o direito de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Preste atenção. Mas, se eu quisesse ir para a igreja com uma esposa, com a minha esposa, Paulo provavelmente era viúvo, mas se ele tivesse esposa e quisesse ir, a igreja tinha o direito e até a obrigação de receber a sua esposa. Como esta igreja fazia com quem? Com todos os apóstolos que apareciam por lá. Então os apóstolos, quando iam para a igreja de Corinto, era recebido pela igreja, era sustentado pela igreja, e geralmente eles viajavam com suas esposas, como nós pastores fazemos quando viajamos para pregar em outro local. E ele diz que Pedro, olha aqui no versículo 5, como faz os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, ou seja, os irmãos de Cristo. Mais uma passagem que mostra que Jesus tinha irmão ou meios irmãos de carne e sangue. Porque os irmãos de Jesus, depois da ressurreição, se converteram, como Tiago, bispo de Jerusalém, e Judas. E eles iam nessas igrejas. E ao irem nessas igrejas, iam com suas esposas. Sabe quem ia também com a esposa? Pedro. Pedro viajava pregando nas igrejas com a sua esposa. E veja que ele não está em Roma. Veja que ele não é bispo de Roma. Ele peregrinava nas igrejas. Era um missionário, um evangelista itinerante. E não um papa sentado no trono em Roma. Continuando. 2 Coríntios 12, 11. 2 Coríntios 12, 11. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior, esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Numa segunda carta a Corinto, tratando desse mesmo assunto, o apóstolo Paulo deixa claro, olha, eu não sou inferior a ninguém, a nenhum dos apóstolos. Mas se Pedro fosse o cabeça da igreja, se Pedro fosse superior a todos os outros apóstolos, fosse o príncipe dos apóstolos, o cabeça dos apóstolos, está aqui uma passagem. E nós estamos por volta do ano 58 da era cristã, aqui, já perto dos anos 60, quando 2 Coríntios foi escrito. E ele não se vê nem superior e nem inferior. Por quê? Porque todos eram iguais. Todos. Não havia ninguém acima dos outros apóstolos. Continuando. João, o último apóstolo a morrer, anos após a morte de Pedro, aproximadamente 30 anos, não via Pedro como papa, nem como a pedra em que a igreja estava edificada, e nem mesmo tendo as chaves do reino dos céus.
Antes, escreve às igrejas como sendo Cristo o cabeça da igreja, e só ele tem o poder de admitir ou excluir pessoas do reino de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E ele vai continuar a sua revelação, e quando chega no final, ele revela quem é essa pessoa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ele está falando de quem? De Jesus Cristo, que dá a nós, que grava o nosso nome no livro da vida. Quem tem a chave dos reinos dos céus não é homem nenhum. Nenhum homem teria essa condição. E sim, Jesus Cristo. Ele é que tem a chave do reino dos céus. Mas, irmãos, o que seriam as chaves? Como eu falei, segundo os teólogos romanos, a chave é um símbolo de autoridade, segundo eles. E que essa chave foi dada a Pedro, o apóstolo, em Mateus 16, 18. Agora, isso é tão frágil e tão sem sentido e tão assim absurdamente inverídico, que basta qualquer cristão ler Mateus 16, 18, ouvir essa explicação destes tais teólogos, vira a página da Bíblia e chega no capítulo 18 do mesmo livro de Mateus, logo na sequência. E quando vai ver na sequência, em Mateus capítulo 18, Jesus convoca todos os seus discípulos para perto dele. Isso está em Mateus 18, versículo 1. Aproximando-se de Jesus, os discípulos, certo? E perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus vai responder para eles: nenhum. Aquele que se humilha será... Aquela passagem que você já conhece, Mateus capítulo 18. Ele coloca inclusive uma criança, né? E diz: se vocês não tiverem assim a humildade, a pequenez, a simplicidade, a honestidade de uma criança. Mas, quando chega, e aí é esse ponto que eu quero chamar a atenção para você. Quando chega no versículo 15 em diante, Mateus 18, 15, ele continua o sermão dele. O sermão é muito longo, não vai dar tempo de ler tudo, né? No versículo 1 chegam todos os discípulos, ele começa a ensinar eles. Quando chega no versículo 15 em diante, versículo 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, a mesma coisa que ele falou para Pedro, falou para todos os discípulos, para todos os cristãos. Por quê? Porque as chaves que abrem o reino do céu é a pregação do Evangelho. É você anunciar as boas novas, que Cristo é o Messias, o Senhor e Salvador da humanidade. É isto que abre o reino dos céus. Porque quando uma pessoa aceita esta mensagem, este Evangelho, o céu se abre para essa pessoa. Ela está ligada agora com o reino dos céus. Mas se a pessoa rejeita essa mensagem, rejeita esta palavra, o céu se fecha para ela, porque rejeitou a única salvação de Deus para os homens, que é na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quando a pessoa rejeita o evangelho, rejeitou o único caminho. Quando a pessoa rejeita o evangelho, rejeitou o único pastor. Quando a pessoa rejeita o evangelho, rejeita a verdadeira fé. Quando a pessoa rejeita o evangelho, rejeita a verdadeira ponte que te liga ao céu. Por isso que o evangelho liga e ao mesmo tempo desliga. Depende da atitude da pessoa em relação ao evangelho. O apóstolo Paulo doutrinou a igreja. Paulo doutrinou toda a igreja, como sendo Jesus Cristo a pedra sobre a qual a verdadeira igreja de Cristo está edificada, e não Pedro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Agora, assim como eu expliquei para os irmãos quando falei sobre as doutrinas acerca de Maria, os dogmas acerca de Maria, a melhor maneira de você saber se algo é verdade acerca de uma pessoa é perguntar para essa pessoa o que ela acha do que estão dizendo. E do jeito que Maria deixou registrado que Maria era pecadora, como eu mostrei nas aulas anteriores, o próprio apóstolo Pedro deixou escrito que ele nunca foi líder da igreja, líder dos apóstolos, pedra sobre a qual a igreja estava edificada, príncipe dos apóstolos e muito menos papa. Onde é que Pedro deixou isso registrado? Acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. 1 Pedro, capítulo... Vamos logo no capítulo 1.1, para tu ver uma coisa. 1 Pedro 1.1. Pedro escreve para várias igrejas, certo? 1 Pedro 1.1. Ele escreve para várias igrejas. As igrejas que estavam dispersas por todo o império. Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia. Ele começa dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz a vós outros seja multiplicada. Então preste atenção. Pedro está escrevendo para várias igrejas espalhadas em todo o império. Pedro 1.1. Vai para o capítulo 5 agora. Quando chega no capítulo 5 de 1 Pedro, ele vai encerrar a sua carta. E ele encerra da seguinte maneira: rogo-vos, ou seja, eu oro e rogando a vocês, pedindo a vocês, aos presbíteros, ou seja, aos anciãos, aos líderes da igreja, que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro não se via como papa. E nem adianta dizer que aqui é uma atitude de humildade dele, em colocar-se como presbítero como os outros. Não. Isso aqui é uma realidade da vida do apóstolo Pedro. Pode ser humildade, mas é uma realidade. Quem Pedro era para Pedro? Um presbítero como os outros. Tanto é que ele nem põe. Ele pede. Totalmente diferente do que Roma ensina. Da autoridade papal, das chaves, da supremacia petrina, do ministério petrino. Não, Pedro se via igual a todos. Continuando. Eu, presbítero como eles, testemunho do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há de se revelar, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Roma diz que Jesus deu a Pedro o direito de pastorear o rebanho, o que não é verdade. Porque o próprio Pedro está dando a todos os presbíteros a pastorear. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, diz a mesma coisa para os presbíteros de Éfeso. Pastoreai a igreja que está... Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo reúne vários pastores,
vários anciãos, vários presbíteros, Atos capítulo 20. E vai dizer a mesma coisa para todos, em Atos capítulo 20. Ele pede para que os presbíteros, isso está no versículo 27 em diante, Atos 20, 27 em diante. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O Espírito Santo, que escolheu Paulo, que escolheu Pedro, que me escolheu vários homens durante toda a história da igreja para pastorear o rebanho de Cristo, que é a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. Não um homem sobre todos os homens. Está aqui, Atos 20, versículo 27 e 28. E o apóstolo Pedro, sabendo dessa verdade, repete também aqui na sua primeira epístola: irmãos do Ponto, da Galácia, pastoreai a igreja de Cristo. Vocês são os cabeças da igreja de vocês, de onde a igreja estiver, que é o que Apocalipse vai chamar de anjo da igreja. Continuando aqui, 1 Pedro capítulo 5. Pastoreai espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Eu gosto muito da frase do pastor Zé Luiz, quando ele diz: nós não somos pastores, nós estamos pastores. O verdadeiro pastor da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Eu vou correr aqui para encerrar, irmãos. Pedro reconhece, nesta mesma passagem que eu acabei de ler, Jesus como o supremo pastor da igreja. Em 1 Pedro, que eu acabei de ler, nós encontramos 5 verdades, bem diferentes da doutrina ou dos dogmas papais. Preste atenção. Pedro não reivindica autoridade sobre os outros presbíteros. Segundo, ele torna claro que a igreja deve ser democrática e não autoritária. Terceiro, proíbe os líderes de serem senhores absolutos do povo. Quarto, proíbe de trabalhar por dinheiro ou tomar dinheiro injustamente. E quinto, os presbíteros devem servir ao povo de boa vontade e ser exemplos para o povo. Pedro, no Novo Testamento, ele é enviado como missionário e não como líder da igreja. Em outras palavras, ele é enviado pelos líderes da igreja e não ele envia pessoa. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 14. Quando o evangelho chega em Samaria, versículo 14, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Isso é inaceitável. Como que o homem é o líder da igreja, o cabeça, o papa, o sumo pontífice, entre aspas, e ele é enviado pelos outros. Tinha pessoas acima dele. Por quê? Porque Pedro nunca foi papa. Porque Pedro nunca foi o cabeça da igreja. Porque Pedro nunca foi o príncipe dos apóstolos. É só invenção. É só ler a Bíblia. Continuando. Pedro recusou ser homenageado pelos homens. Atos 10, 25. Quando ele chega em Cornélio, Cornélio corre ao encontro de Pedro, que foi o primeiro gentil a se converter, registrado na palavra de Deus. Atos 10, 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhes aos pés o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Olha a diferença de Pedro para o que se prega hoje, para o que se pratica hoje. Pedro jamais aceitaria que as pessoas beijassem a sua mão, se ajoelhassem aos seus pés, o reverenciassem, o adorassem como um santo, sem pecado, o superior, não, se não sem pecado, porque eles não falam isso, mas uma pessoa espiritualmente superior a todas as outras. Pedro jamais faria isso, jamais. Quando Cornélio se ajoelha, olha que Cornélio tinha até razão de se ajoelhar aos pés de Pedro, porque foi um anjo que apareceu a ele mandando chamar Pedro.
E quando ele se ajoelha, ele diz, não faça isso, porque eu sou um homem igual a você. Paulo vai ter a mesma atitude aqui no livro de Atos, quando ele cura, quando ele expulsa os demônios lá acho que eu esqueci agora a passagem, que os adoradores do Deus, né, Júpiter, correm para sacrificar touros ao apóstolo Paulo e Barnabé. Paulo diz, não façam isso, nós somos homens iguais a vocês. Paulo jamais aceitou ser adorado, como Pedro jamais aceitaria que as pessoas se ajoelhassem aos seus pés e beijassem sua mão. Continuando. O primeiro concílio da igreja aconteceu por volta do ano 50, que segundo a igreja católica deveria ser o auge do pontificado de Pedro, já que Roma diz que ele foi papa durante 25 anos só em Roma, fora 7 que passou em Antioquia. Quando eu estiver contando a história da igreja com slides, você vai ver todas essas datas certinhas lá na nossa igreja. No entanto, ele é chamado a testemunhar no mesmo nível de Paulo e Barnabé, tratado do mesmo jeito, do mesmo modo como os outros presbíteros. E acreditem, pasmem, é Tiago, irmão de Jesus, quem preside o concílio. E é Tiago que anuncia a decisão. Quem faz o julgamento final é Tiago. Quem dá a decisão é Tiago. Função que, segundo Roma, deveria ser do, entre aspas, Papa. Atos, capítulo 15. Quando há esse concílio, quando existe esse concílio, que é o primeiro concílio que nós chamamos, versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Veja que eles eram tidos no mesmo pé de igualdade. Apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar a questão. Houve um grande debate, todos falaram, todos tinham o direito de questionar e colocar suas opiniões. Pedro toma a palavra e dá o seu testemunho. Depois, no versículo, eu não vou discutir o texto aqui porque não dá tempo, né? Depois, no versículo 13, que ele termina de falar, perdão, no versículo 13 não, versículo 12, passa a falar Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé terminam de falar, aí entra Tiago, isso no versículo 13, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus primeiramente visitou o gentio, depois falou o apóstolo Paulo, Barnabé e os outros. Agora veja bem só o que vai acontecer. Versículo 19. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí continua o texto. Quem presidiu o concílio em Jerusalém foi Tiago. Quem deu a decisão final foi Tiago, que foi acatada por toda a igreja. Nem Tiago tinha ex-cátedra, tinha esse poder. Muito menos Pedro, que foi um testemunho como os outros. Totalmente diferente do que Roma diz acerca de Pedro. Totalmente o contrário. E nessa passagem aqui é interessante, irmãos, eu queria chamar a atenção para você, porque por duas coisas. Já estou encerrando. Pedro não podia ter sido papa durante 25 anos, pois ele foi martirizado pelo imperador Romano Nero por volta do ano 67 da era cristã. Tirando 25 anos que Roma disse que ele foi papa, vamos chegar ao ano 42 ou ano 43. Nessa época não havia realizado o concílio de Jerusalém, porque esse concílio foi realizado no ano 48. Pedro participou. Por quê? Porque ele não era papa em Roma. Além do mais, como eu falei, nem sequer liderar o concílio ele lidera. Quem lidera é Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou correr para encerrar. Preste atenção aqui.
Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele cita o nome de 23 pessoas na carta aos Romanos. Paulo está em Roma, ele recebe visitas, ele despacha, ele prega, fazendo o papel que, segundo a igreja de Roma, deveria ser de Pedro. Isso está em Atos dos Apóstolos, está no final de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, capítulo 28. É o apóstolo Paulo, por exemplo, Atos 28, 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse, aí começa a pregar, versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 28. É o apóstolo Paulo, quando chega em Roma, quem recebe as pessoas, quem prega, quem despacha, quem orienta, quem envia. Paulo, em Roma. E cadê o Papa? Sabe por que Paulo faz isso? Porque Pedro sequer estava em Roma. Mas isso fica para uma outra aula. Eu quero encerrar colocando mais 4 coisas, irmãos. A palavra Roma aparece 9 vezes no Novo Testamento. Nunca em conexão com o apóstolo Pedro. Você pode achar isso pouca coisa, mas para a área teológica, para o erudito, para o estudante de exegese hermenêutica, esse aqui é o argumento mais fatal que tem para provar que Pedro nem foi papa nem esteve em Roma. Por quê? Como é que você afirma que uma pessoa esteve 25 anos pastoreando a igreja romana, como se afirmam, e todas as vezes que a palavra Roma aparece no Novo Testamento, nenhuma é ligada a essa pessoa que, como eles mesmos dizem, 25 anos liderando toda a igreja. Então, para um teólogo, para o estudante da Bíblia, esse argumento aqui é o mais fatal, é aquele que você fecha a tampa de, meu querido, desculpe, diga outra história, isso aqui não tem sentido. Aqui mesmo já morri o assunto aqui. Continuando. Paulo, quando viaja para Roma, a sua viagem é fartamente documentada. 2 capítulos narra a viagem do apóstolo Paulo a Roma. Sabe quantos versículos falando da viagem de Pedro a Roma tem na Bíblia? Nenhum. Dava para pensar um pouquinho, não dava? Continuando. Quando Paulo escreve a sua carta de Romanos, que eu acabei de falar, ele cita 26 pessoas. Eu não vou ler todas as passagens aqui, porque é muita coisa, mas só para o irmão não ficar sem eu falar, Romanos, rapidamente aqui, já passei do tempo, Romanos, capítulo 16, olha só, quando ele vai encerrar a sua carta, ele começa a mandar saudações, versículo 21 em diante, até antes do 21 ele já começa a dizer, né? Mas, por exemplo, capítulo 16, versículo 3 em diante. Priscila, Áquila, Maria, Andrônico, Júnias, Urbano, e vai citando o capítulo todo. Eu contei, me parece que 26 pessoas. Ele não cita nenhuma vez Pedro. Como é que Paulo escreve uma carta doutrinária, uma das mais doutrinárias cartas da Bíblia, para a igreja de Roma, doutrinando a igreja romana, quando isso deveria ser, entre aspas, do Papa? Como é que Paulo escreve uma carta doutrinando uma igreja se Pedro estava lá? E Pedro é quem devia doutrinar a igreja, ainda mais como cabeça da igreja, a pedra. No entanto, uma das maiores epístolas e uma das cartas mais doutrinárias da Bíblia é escrita à igreja de Roma. Lembrando que é o próprio Paulo que diz que não pregava onde já tinha o outro pregando. Ele não alicerçava em cima de alicerce alheio. Era um princípio do apóstolo Paulo. Eu não prego onde tiver outra pessoa pregando. Eu não vou evangelizar onde tiver um evangelista. Eu não vou levar a mensagem dos apóstolos onde tem um apóstolo.
No entanto, ele escreve para a igreja romana. Por quê? Porque Pedro não estava lá. Não era papa, não era pedra da igreja e não era príncipe da igreja. Por isso que ele escreve a carta aos romanos. E cita várias pessoas, colaboradores deles que moravam em Roma. E não cita Pedro. Porque Pedro não estava em Roma e não era papa. Irmãos, muita coisa ainda pode ser dita dessa passagem, mas para nós é suficiente. Para nós é suficiente saber que a pedra onde a verdadeira igreja de Cristo está edificada é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra preciosa, ele é a pedra verdadeira que sustenta a igreja. E eu quero encerrar afirmando essa verdade para nós que pertencemos à verdadeira igreja de Cristo. Eu quero afirmar citando o que o próprio Pedro nos ensinou. O próprio apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2. Falando para a igreja, ele diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, que nós que pertencemos à igreja do Deus vivo, nós que pertencemos à verdadeira igreja de Cristo, que cremos nessa palavra, que não erra, que não falha, estamos edificados sobre uma rocha sólida, que bate o vento, bate a tempestade, vem as intempéries, não cai. Não cai porque está firmada sobre a rocha verdadeira. E essa rocha que sustenta a igreja verdadeira é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Queridos, mais uma aula importante, mais uma aula esclarecedora, mais um momento para nosso crescimento. E nós já queremos louvar a Deus porque esses estudos, as pregações, as lives concernentes à palavra têm dado resultado, têm dado fruto. Então, para os irmãos tomarem conhecimento, nós iniciamos um curso online para batizandos, no qual esse curso ainda está aberto. Você ainda pode fazer parte, você adolescente, você meu irmão, minha irmã, na fase adulta que não tomou essa decisão, é só entrar em contato com a igreja, no celular que você tem do link da CIEB e fazer a tua inscrição, falar com o pastor Reginaldo, e nós já louvamos a Deus, porque nós estamos hoje com 12 candidatos, começamos tendo dois nós tínhamos, fomos para 8, chegamos a 9, hoje estamos em 12 candidatos, já frequentando as aulas online, mas você ainda pode se inscrever, ainda há tempo. Por isso eu quero pedir aos pais de adolescentes, de jovens, você jovem, você adulto, que você possa ter essa alegria de manifestar a tua fé no Senhor Jesus, descendo as águas do batismo, as águas do arrependimento, uma manifestação diante de Deus e diante dos homens, pública. Então você é nosso convidado. Agradecendo a Deus por essa quarta-feira e na certeza que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Segunda tivemos as crianças, ontem a live das mulheres, e amanhã nós já temos mais aí um vídeo para os adolescentes, juniores, pré e adolescentes, ministrados pelo Vinícius Pereta. Deus abençoe você e esteja atento aí no sábado, mais uma live dos jovens, que tem sido também um momento para os jovens, para os mais que têm uma idade mais avançada e são há mais tempo jovens, na verdade para todos nós, amém? E no final desse mês nós temos mais uma atitude de amor. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.